Olá a todos! No vídeo de hoje, vamos falar sobre a maldição de Cã e por que o racismo foi um dos maiores erros bíblicos da história da humanidade. Por que a ganância dos grandes impérios criaram essa narrativa absurda e sem fundamento algum? As narrativas bíblicas devem ser analisadas de forma objetiva. Cã não era cuxita e nem egípcio, porque os escravistas deturparam as escrituras. E se gostar do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para que nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Após o dilúvio, Noé, que era vinicultor, plantou uvas, fazendo vinho de sua colheita. Noé então embriagou-se em sua cabana. Cã se ia deparado com seu pai embriagado e desacordado, tendo ele visto a nudez paterna, foi contar o sucedido a seus irmãos, em vez de guardar o pudor e cobrir seu pai. Quando recobrou a consciência, Noé amaldiçoou o filho de Cã, Canaã, referindo-se a ele como o servo dos servos. Gênesis 9:25 e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Se esse relato 9:25 gerou a escravidão, nós temos um grande problema na ideologia bíblica. Vejamos por que ocorreu o dilúvio na história de Noé. Deus fez o dilúvio por causa da maldade da humanidade. Por causa dos homens, a terra estava cheia de violência. Por isso, Deus decidiu destruir sua criação. Mas Deus mostrou misericórdia por Noé, que era um homem justo. A humanidade era perversa e violenta e só queria fazer o mal. Isso entristeceu Deus, que decidiu destruir a humanidade. Gênesis capítulo 6. Então, o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Senhor disse: Eliminarei da fez da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais de rebanho, os animais rastejantes e as aves do céu. Pois me arrependo de havê-los feito. 8 Noé, porém, encontrou graças aos olhos do Eterno. Na Bíblia hebraica, o Eterno deixa claro o seu desgosto em sua corrupção, a cobiça pelas filhas dos seres humanos pelos senhores, que naquela época além da cobiça havia ganância e seguido de escravidão, roubo e violência. Então por que Noé haveria de criar uma maldição de sofrimento, corrupção e violência? Para entender sobre o que significa ser amaldiçoado na Bíblia hebraica, devemos entender os acontecimentos posteriores ao episódio de Noé. O patriarca Jacó, pouco antes de morrer, deu uma bênção a cada um de seus 12 filhos. Os 12 filhos foram os pais das 12 tribos de Israel, e as bênçãos continham informações proféticas sobre o futuro de cada tribo. No caso da tribo de Levi, que foi emparelhada na profecia com a de Simeão, Jacó profetizou: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho, não entre minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los em Jacó, e os espalharei em Israel. Gênesis 49, 5-7. Além de se referir ao futuro da tribo de Levi, a profecia contém várias lições para todos nós. Os levitas foram amaldiçoados a depender de seus irmãos e serem seus servos para as oferendas e o serviço religioso, e isso se aplicava aos cananitas. Eles sacrificaram seus filhos para Baal, e antes do casamento, tinham relações sexuais com suas esposas. Esse tipo de serviço religioso foi questionado, pois na maldição de Cã, eles serão servos dos servos, pois os levitas são os servos que entraram em Canaã. Para acabar com essas práticas, a maldição de serem espalhados por Israel era de serem os verdadeiros servos da humanidade. Eram os levitas, os homens amaldiçoados, a servirem a humanidade no templo, pois somente eles poderiam fazer os sacrifícios para a oferenda. Cã perdeu sua herança de servos dos seus irmãos para os levitas, e por isso perderam também o direito de viver na Terra Santa. No contexto da maldição de Noé e de Jacó, temos Cã e os levitas no mesmo sentido de serem considerados a base da ordem mundial. O mundo pós-dilúvio, a mentalidade cananita, é predominante. São chamados de descendentes de gigantes, como descritos pelos espiões, que relatam que os quenanitas eram descendentes de gigantes. Esses gigantes poderiam ser talvez os neandertais,
numa análise em que eram seres humanoides era mais fortes e com maior capacidade cerebral. Na Bíblia eram chamados de filho dos anjos, pois eram híbridos e eram reverenciados como grandes titãs. A ideia de gigante foi atribuído talvez à sua força descomunal. Não sabemos ao certo quem são os gigantes, mas os cananitas eram sua continuidade e deveriam ser derrotados para que o mundo mudasse e entendesse que não era o Deus Baal o verdadeiro Criador. Os israelitas foram objetivos na luta contra os descendentes de gigantes e dos seus últimos exércitos, tendo o rei Og de Bassa, o último rei dos gigantes. Todos estavam contra os israelitas, explicando que os cananitas eram seus aliados e, por lógica, seus adeptos, onde a corrupção, escravidão e sacrifício humanos eram considerados a normalidade para a humanidade, sendo a ordem mundial no mundo. Dos gregos até as Américas, através dos astecas, o sacrifício humano era uma prática religiosa, padrão no mundo, até a conquista de Canaã. Mas a corrupção não acabou com a morte do rei Og. Infelizmente, isso nós sabemos através da história, e a narrativa da maldição de Noé foi deturpada para se fazer acreditar que a maldição de Noé para os cananitas era passada para seu irmão Cush. Cush era o pai de Canaã. Essa confusão se inicia com a invasão muçulmana no século VII e depois através da colonização cristã. Na Bíblia, Moisés se casa com uma cuxita. Tsipora era esposa de Moisés e seu sogro era medianita, sacerdote da Etiópia. Por 40 anos, com Moisés líder da Etiópia, o rei Salomão amava a rainha de Sabá africana e todos os descendentes de Ram, filho de Noé, eram cuxitas e muitos eram israelitas. A verdade, no seu contexto histórico, temos a escravidão como uma força de trabalho dos tempos das grandes produtoras de açúcar e café, e por isso precisavam inventar uma história. Mas em nada tem a ver com a maldição de Noé ou de serem amaldiçoados, pois, se maldição fosse escravidão, não haveria mais humanidade, pois o dilúvio era justamente para que a corrupção e a ganância fosse totalmente destruída da face da terra. Obrigado, amigos. Se gostaram do vídeo, não deixe de nos ajudar. Sua contribuição é muito importante. Curte nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. Obrigado e até breve.